eu estou enfermo, eu estou todo endividado, não tenho dinheiro, não tenho saúde, sou pobre, mas o importante é a minha salvação. Você já viu alguém defendendo essa ideia? Já ouviu alguém dizendo isso? Eu já ouvi. O que essas pessoas não sabem é que a cura dos nossos corpos é o reflexo da cura da salvação que aconteceu em nosso espírito, no nosso homem interior. Porque o corpo é o instrumento que manifesta a nossa fé. É Deus operando dentro de nós. E o reflexo se vê no nosso homem interior. O mesmo princípio a respeito da prosperidade, é só ver Atos 2, Deus pelas mãos dos discípulos fazia milagres, maravilhas, muitos prodígios, e as pessoas vendiam seus bens e traziam e distribuía para os que tinham necessidade. Eles faziam isso por quê? Porque eles passaram a ver o Evangelho como o seu maior tesouro, como o poder de Deus. E Jesus tinha dito: aquele que deixar amor de pai, mãe, casa, seja o que for que você der pelo Evangelho, receberá 100 vezes mais aqui e uma morada no reino que está por vir. Então o povo da primeira igreja, ele desfrutava tanto de prosperidade como de milagre. Então esta é a vontade de Deus para nossos dias, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Agora eu pergunto, por que que a maioria das pessoas, mesmo as pessoas que creem em Deus, não recebe cura? Porque o crer só vem pelo ouvir. E pelo fato deles ouvirem, dizer que o tempo dos milagres passaram, que acabou. Ora, se Jesus disse: estes sinais hão de seguir os que crerem, hão de seguir, em meu nome expulse demônio. Se colocar as mãos nos enfermos serão curados. E está escrito, e os discípulos foram, e Deus ia confirmando a palavra, porque os sinais é a confirmação que não é apenas o homem, é Deus que está com o homem. É o sinal para mostrar aonde Deus está. Foi o sinal da corda que identificou a casa do que era para ser protegido, daqueles que receberam espia. Então os sinais é uma forma de mostrar para o povo com quem Deus está, aonde Deus está. E esses sinais, eles não cessaram, eles não ficaram no passado. Olha, foi a última instrução que o Senhor Jesus deu ao seu povo, ao seu discípulo. Foi ali que ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho é o poder de Deus a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Estes sinais hão de seguir. Veja, dizem que essa passagem já foi anulada. Nem tanto batizam, porque foi na mesma hora, no mesmo dia, na mesma reunião, que Jesus disse uma coisa e disse a outra. Quando ele disse: ide pregai, quem crê e for batizado será salvo, em seguida ele disse: esses sinais são de seguir. Porque descer as águas, banhar por banhar, todos os dias alguém banha. Então o sinal que não é um banho, é o morrer para o mundo para ressuscitar para Cristo, morrer como um homem fraco e ressuscitar como um ser revestido da imortalidade. Tem que ter o sinal, tem que ter a participação divina. Se tira ou se tirar os sinais, o testemunho tirou Deus da parada. Então a causa que as pessoas, são várias causas, são essas, mas você precisa olhar para a Bíblia. Eu lhe digo com experiência própria. Eu tenho 20 anos que eu oro por cura, por milagre, e além de enfrentar esse tipo de acusações, de afronta, que nós somos do diabo. Mas por que nós somos do diabo? Porque você escura, então Jesus é do diabo, então o discípulo é do diabo. Não, no tempo de Jesus era
era válido, mas passou. Então, e a Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então não, mas as pessoas que vão para a igreja só para receber o milagre são interesseiras. Jesus quer que você sofra. Jesus quer que você passe pela vara da correção, porque aquele que Jesus não corrigir é bastardo, não é filho. Mas aonde foi, criatura, que a Bíblia está dizendo que a correção descrito na Bíblia, que também está lá em Hebreus 12, tem a ver com doença. Ninguém corrige ninguém colocando uma doença. Agora vamos lá. Se você acredita que as doenças é uma forma de Deus ensinar uma lição para você, por que você vai no hospital? Você está se rebelando contra Deus. Não pode ir no hospital. Tem que aceitar a vontade de Deus. Está vendo como é uma força maligna, uma birra, uma coisa terrível desse povo que não faz nada pelas pessoas, não leva o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é o som da voz. Mas você percebe que as pessoas têm uma tendência de querer compensar a falta do poder do evangelho com um som da voz. Eita, em nome de Jesus! Observa, isso é artificialismo, isso é fermento. O poder de Deus se manifesta quando se traz a boa notícia do evangelho, que o evangelho fez por nós. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que operou em Cristo, ressuscitando Ele dentre os mortos, é o mesmo Espírito que nos ressuscitou do nosso estado natural, nos tornou uma nova criatura. Que nova criatura é essa? Semelhante a Ele, da espécie dEle. Se Ele pode, eu posso. As obras que eu faço, vocês farão também. Então a causa que as pessoas não são curadas, aí, reiterando o que eu comecei, prego para uma pessoa, levo o evangelho para uma pessoa que não faz parte de uma religião que houve essa questão de tirar a fé, porque o crer só vem pelo ouvir, mas quando se ouve uma coisa que não é, o evangelho faz destruir a fé, a pessoa não é curada. Aí eu olho para uma pessoa que às vezes nunca pisou na igreja, é curada. Por quê? Porque ela não tem resistência. Segundo a ciência, nós somos 50 trilhões de células. Cada uma dessas células são armazenadores de informações. E as informações geram uma crença, uma força que é infinitamente maior do que a força humana. Então, 50 trilhões de células que estão cheias. O tempo dos milagres passaram. Aí a pessoa morre agonizando. Os que faz cura são os falsos profetas. E aí essas forças entram em operação, a pessoa está sendo consumido pela enfermidade, mas a crença dela impede que ela receba milagre. Aí outra pessoa diz assim, não, mas a Bíblia diz que muitos são a aflição dos justos. Sim, a aflição não tem a ver com doença, com desastre. Ou se o caso de acidente que morre a família inteira, é Deus provando. Como é que Deus vai provar a pessoa se a pessoa está morta? Que lição a pessoa morta vai aprender? O povo de Deus tem que abrir os olhos. Aqui em Tiago capítulo 5, verso 4, está alguém entre vós doente? Verso 13, na verdade, começar no verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Ou seja, essa ideia de que o aflito que a Bíblia fala é o mesmo que doença? Não é. Olha, está aflito? Nesse caso a pessoa tem que orar. Por que a pessoa está aflita? Tem várias razões. Uma perseguição, uma situação desconfortável que aconteceu com o ente querido. Várias razões, uma pessoa fica aflita, está sendo perseguida, aflita. Então, para ver que não é doença, nesse caso, ore. Agora, está alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja. Veja, o aflito, no caso, é para orar. Agora, o doente é para chamar os pastores da igreja. E este faça a oração da fé. Agora, como é que alguém vai ser curado com essa oração aqui? Senhor, meu Deus, meu Pai, se for da tua vontade, venha curar essa pessoa, venha abençoar essa pessoa. Isso não é oração da fé.
Isso é oração que destrói a fé. Porque a fé é a firme convicção do que está escrito. Uma pessoa só pode ter fé depois dele conhecer a vontade de Deus. Pastor, e como é que eu vou saber que é a vontade de Deus que eu seja curado? Porque Jesus, que veio para revelar a vontade de Deus, ele foi perfeito, a imagem visível de Deus que é visível. Ele curou a todos por onde passou, todos que vinham até ele curava a todos. Então esse todo está incluído você. E aqui em Tiago, está alguém entre vós doente? Você está ou não está incluído nesse alguém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos. Então, a mesma obra da cruz que salvou foi a mesma que curou. Então você está incluído. Essa é a vontade de Deus. Deus é vida, Ele é o dono da vida. A doença tem a ver com a morte. A origem da morte é Satanás, é o pecado que Jesus nos libertou. Ele levou cativo o cativeiro, pelas suas feridas nós fomos sarados. A cura é um direito, porque se você tem Deus dentro de você, você tem um Criador. Então já imaginou? Você compra um carro e você anda com o mecânico dentro do carro o tempo todo. E com todas essas ferramentas, você não se preocupa. Deu um problemazinho no carro, o mecânico, quem criou o carro, sabe fazer, sabe consertar, está aqui dentro do carro. Põe isso na sua cabeça. Não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo? Se Deus está dentro de você, Ele sabe consertar, porque Ele te fez. Como é que pode alguém acreditar que era a vontade de Deus que você sofra a enfermidade? Você que está em Cristo. Ele já lhe livrou da maldição da lei. Leia lá Deuteronômio. A maldição está lá: doença, tísica, febre, pobreza. Toda mazela é resultante da maldição da lei. Maldição da lei, que quem está em Cristo já foi resgatado da maldição da lei. E agora, em Cristo Jesus, Gálatas 14, 13 e 14, fala que nós somos resgatados da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós em Cristo Jesus. Em Cristo nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Você precisa acordar. Se você ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.